Senhor Jesus, o Senhor nos trouxe aqui esta noite, Pai, porque o Senhor tem no seu coração, Pai, todos nós como a menina dos teus olhos, Pai. Tens um cuidado especial em todo o tempo com relação às nossas vidas, e o Senhor tem até aqui nos sustentado. Que o Senhor não permita que ninguém venha perecer sem cumprir seus propósitos eternos. Faz de nós sementes poderosas sobre a terra, que nós possamos dar frutos a 30, 60 e a 100 por um. Senhor, que ninguém saia daqui como entrou. Renova as nossas forças como o teu servo, teu filho aqui nesta hora, Senhor. Espírito Santo, que não mais seja eu, mas que o teu Santo Espírito venha ministrar através de mim palavras de vida eterna, palavras de sabedoria, que os corações estejam cativos apenas ao Senhor. Só tu és digno, Senhor, de honra, glória, adoração, louvor. Só tu és Deus. Não há outro diante da tua face que nós reconheçamos como Deus. Só tu és Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amados, nesses dias, quais têm sido os frutos que a nossa nação está colhendo? Quais os frutos que o Brasil está colhendo nesses dias? Quais os frutos que o nosso estado está colhendo? Vamos diminuindo a visão, vamos para a nossa cidade de Nanuque. O que Nanuque está vivendo nesses dias? Olhando para a realidade da nossa cidade, o que Nanuque está vivendo nestes dias? O que a sua família está vivendo nestes dias? O que a sua família está colhendo nesses dias? Quais os frutos? E na sua vida pessoal, você como indivíduo, qual tem sido a sua colheita? Quais os frutos você tem alcançado em Deus ou fora de Deus? Não sei como anda a sua vida. Deus tem colocado no meu coração nesses dias que algumas pessoas não estão tendo os frutos corretos, porque não estão recebendo a semente correta. Mas se vocês observaram, eu sempre falo desse tema aqui, eu fico o ano inteiro falando desse tema. O tempo da abundante colheita. Engraçado, ano passado, o primeiro ano da igreja, nós colocamos ano 1, preparando a terra. Preparando a terra. Mas o pastor, depois que prepara a terra, tem que adubar a terra, tem que plantar a semente, tem que semear, regar, depois que vem a colheita. Não, com Deus não é assim. Com Deus é diferente. Vocês vão colher onde não plantaram, mas também vão plantar onde não vão colher. Muitos anos da minha vida eu passei na cidade de Laje, Santa Catarina, plantando no Evangelho. Fiz muitos trabalhos lá e alguns permanecem até hoje. Mas eu não colhi pessoalmente, eu não pude usufruir daqueles frutos, eu não pude ficar lá e presenciar o que seria daquele projeto nos próximos anos. Mas Deus me trouxe para uma terra em que nós já estamos no 2º ano apenas, e já estamos vivenciando a abundante colheita do Senhor. Por que eu iniciei falando para vocês da questão de como está a sua colheita, como estão os seus frutos? Nós estamos vivendo um ano em que, para todo lado que nós olharmos, para qualquer programa de televisão, jornais, revistas, aonde você olhar, e na boca de todo o povo só se ouve uma só voz: nossa nação está vivendo um tempo de crise. A nossa nação está encolhendo a economia. A nossa nação está perecendo. Mas espera aí, pastor, então tem problemas mentais. Ele não pode ser uma pessoa muito normal. Deixa eu ver se eu estou vendo direito. O tempo da abundante colheita. Em tempo de crise, pastor? Está ficando doido? Queridos, eu falei algumas vezes e vou continuar repetindo até que seja consumado na sua vida uma abundante colheita. Sabe por quê? Porque o Deus que eu sigo é um Deus de promessa, vida. Não será um Deus de promessa. Então, queridos, a colheita, os frutos que vocês estão colhendo são pertinentes? São. Em alguns momentos a gente vê a crise chegando nas portas da nossa casa, nas portas da nossa vida. Mas isso não quer dizer que ela vai entrar. Quem está à porta e bate e deve entrar na sua vida, na sua casa, é Jesus Cristo. Esse tem que fazer morada na sua vida. Os altares corretos precisam ser erguidos. Você não pode mais viver com a mentalidade do mundo lá fora, porque você não é qualquer um. Você não é qualquer pessoa. A palavra de Deus diz que você é a menina dos olhos dele. A parte mais sensível. Não toquem nos filhos. Essa crise não vai afetar os filhos de Deus. Sabe o que eu tenho mais ouvido no meio dessa igreja nesses dias? Pastor, eu estou prosperando sobremodo.
Ano passado eu até prosperei, mas esse ano está demais. Está bênção demais na minha. Sabe por que eu estou escutando isso? Porque eu venho profetizando há mais de 10 anos que no dia que Deus desse um ministério, todos seriam prósperos. Agora é por causa do pastor então. O pastor tem uma cobertura especial. Todos que andam com ele prosperam. É Deus, queridos. É Deus, eu apenas detenho este entendimento. Eu quis ser um pastor que detivesse o entendimento de que todos aqueles que até mim viessem, recebessem o mesmo entendimento, prosperem em tempo de crise. Ainda que a terra seja seca, nós podemos dar aula para os administradores de empresa com o nosso livro sagrado. Falar, olha, nesse livro aqui nós vamos ensinar para vocês, administradores de empresa, como caminhar 40 anos, nunca precisar comprar um sapato e ele não acaba, nunca trocar de roupa e ela não se acaba. O maná cai do céu, a provisão vem todo o tempo. Porque nós servimos um Deus de promessa, um Deus poderoso que está colocando em cada um de nós uma poderosa semente para gerar uma árvore que dê frutos para o reino de Deus. No jardim do Éden, Deus colocou 2 árvores: a do conhecimento do bem e do mal e a árvore do fruto da vida. Aí eu escuto algumas pessoas nesses dias falando aí fora, olha, pastor, mas a crise está crise mesmo, eu tenho sofrido, está complicado. Falo, filho, calma. Vamos ler a Bíblia, já explico isso melhor. Abram suas Bíblias lá em Lucas capítulo 6, versículo 43 até o 45. Aleluias, glória a Jesus. Nós só precisamos da Tua palavra, Senhor. Simplesmente se a Tua palavra for ministrada, ela pode se tornar uma rema tão poderosa em nossas vidas que nada poderá nos deter, Pai. Se o entendimento vier do Senhor, Espírito Santo, ninguém pode nos roubar, porque nós queremos ser como que uma terra fértil nesses dias. Uma terra que está pronta, apta a receber a boa semente do Senhor. Aleluias. Diz assim a palavra. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Gênesis capítulo 1, versículo 11 e 12. Gênesis capítulo 1, versículo 11 e 12. Diz assim. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Amém? Árvore que dê frutos, segundo a sua espécie, e cuja semente esteja nele. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus já está trazendo literalmente um ensinamento geracional para a raça humana. Árvores que deem frutos conforme a sua espécie, e que deem sementes contidas nesses frutos. Sabe qual que é o problema? Que essa geração, ela até quer dar alguns frutos, mas ela não quer gerar as sementes. Tem se tornado árvores estéreis que não estão dispostas a gerar a semente. Tem um texto na Bíblia, um camarada tem um caso com a mulher do pai, ou melhor, do irmão. O irmão falece e ele tem um caso com... ele se casa com ela, mas ele não quer gerar filhos nela. Ele joga a semente todos os dias na terra quando ele se deita com ela. Deus fica irado com aquele camarada e mata ele. Nesses dias nós estamos vivendo um tempo em que há uma geração de homens e mulheres que se dizem homens e mulheres de Deus, mas não querem gerar frutos aos irmãos. Peraí, o irmão dele morreu. A tradição de Israel dizia que se o irmão morresse, o outro irmão, o próximo da hierarquia ali de nascimento, tomava a esposa daquele irmão. Se ele fosse solteiro, ele tomava a esposa. Ele tomou a esposa, a mulher casou com um, morreu, casou com outro, morreu, casou com esse, ele não quis ter filho com ela, para gerar semente, para gerar descendência. E a igreja tem feito isso nesses dias. Não quer gerar a descendência. Ah não, pastor, mas se eu promover o nome de outro pastor, se eu promover o nome de um irmão, ele vai crescer mais do que eu. Queridos, não. Frutos são para serem semeados. As sementes são para serem semeadas.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nada que vocês estão fazendo nesses dias será geracional se vocês não aprenderem a gerar sementes segundo a sua espécie. Mas qual tem sido a sua espécie? A pergunta é essa: qual é a sua espécie? Ou você é uma espécie do reino de Deus e está gerando o fruto da vida, ou você é uma semente do reino das trevas e está gerando o fruto do conhecimento do bem, o fruto da morte. Está contido em você um DNA de Deus, onde há uma semente que precisa ser semeada de pessoa a pessoa. Isso vai gerar uma poderosa colheita por gerações. Jesus veio à terra, 3 anos de ministério, dos 30 aos 33, ele passou semeando em pessoas algumas coisinhas. 2000 anos atrás, estamos nós todos aqui reunidos em nome de Jesus, e a palavra continua viva, continua eficaz. Porque Jesus pensa em todo o tempo de uma forma geracional. Jesus está pensando no futuro antes que ele exista. Nós não podemos viver como se amanhã acabasse os nossos dias. Nós não podemos viver como se tudo fosse só apenas hoje. Viva hoje como se não houvesse amanhã. Peraí, talvez não haja amanhã para você, mas vai haver amanhã para uma outra geração. E os teus filhos? Pastor, eu não tenho filhos biológicos. E os teus filhos espirituais? Quais os frutos você tem gerado? Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Em 2006, dia 26 de outubro de 2006, no dia que a minha irmã faleceu, num acidente de carro, a minha pergunta durante alguns anos para Deus, eu só falava assim: Deus, por quê? Jovem demais. Pequenininho também, jovem demais. Por que, Senhor? Pensa numa dificuldade. Deus, eu acho que só aí na glória que o Senhor vai me explicar. Eu acho que eu nunca vou entender isso, Senhor. Passados-se os anos, ele falou comigo muito claramente. Ele falou assim: filho, quando eu trago alguém sobre a terra, eu os trago com um propósito eterno, geracional. Se acabar o propósito do pastor André, já volto na explicação do caso da minha irmã aqui. Se acabar o propósito do pastor André, amanhã vocês falam: o pastor André morreu, Deus levou ele para a glória. Senhor, não é profético, por favor. Não passe do teto essa oração. Se o pastor André amanhã ou depois, Deus levou, mas ele não era tão novo, acabou de começar o ministério, será que vai acabar tudo? Se essa obra aqui é de Deus, e ele me levar hoje ou amanhã ou depois de amanhã, sabe o que vai acontecer? A semente deve estar dentro de alguém aqui. Alguém aqui deve estar queimando tanto quanto eu. Se não tiver essa pessoa aqui hoje, andando conosco, provavelmente eu não tenho autorização para subir ainda. Ficarei aqui quantos anos forem necessários, até que todas as sementes que foram depositadas em mim sejam semeadas em pessoas. Talvez sejam muitas sementes. Talvez não seja uma semente. Talvez uma não seja suficiente. Aquele que semeia com abundância vai colher. Aquele que semeia pouco, vai colher pouco. Aí o pessoal só pensa em recursos. Está falando de dinheiro, quer ver? Vai pedir uma bela de uma oferta agora para enricar pastor. Não percam tempo com isso, queridos. Não fiquem pensando demais essas bobeiras. É perda de tempo. Está falando de semear aquilo que Deus colocou dentro de você. Essa semente precisa ser perpetuada. Sabe qual que é o problema? As pessoas desses dias não querem ser verdadeiros pais. Não querem tomar um posicionamento de pai. Pai de pessoas, que cuida de pessoas, que ama pessoas. Porque toda vez que eu estou muito cansado, que alguém me liga e fala assim: pastor, me ajuda, eu estou com dificuldade. Eu falo: meu Deus, eu não estou aguentando, hoje eu estou muito cansado. E às vezes eu falo: meu irmão, daqui a pouco a gente conversa. Eu vou orar e muitas vezes, sabe o que Deus faz comigo? Ele traz à minha mente os meus filhos biológicos. Aí eu falo: meu Deus, se meu filho biológico estiver doente, eu posso estar caindo nos pés. Então, peraí, mas filhos ministeriais também são filhos. Estou indo, querido, já estou chegando aí. Esqueço o cansaço, esqueço qualquer dor física e vou lutar em favor de pessoas. Me deixei gastar pelo Evangelho, como diz Paulo. Por quê? Estou cheio de semente. Deus dá semente ao que come, ou melhor, pão ao que come, semente ao que semeia. Se você é uma pessoa que apenas recebe pão da mão de Deus, só vem provisão para você, isso é muito pouco. Você se tornou uma pessoa que só fica comendo de Deus e nunca semeia nada para outros. Mas no dia que Deus colocar a semente em tuas mãos e você não comer a semente, você vai se tornar um semeador. Aí você vai experimentar do verdadeiro poder de Deus nesses dias. E eu perguntava para Deus: Deus, por que o Senhor levou a minha irmã? Deus disse assim: filho,
ela já semeou em você, a semente dela era essa, é você. Eu falei, eu sou a semente da minha irmã, você é a semente da sua irmã. Foi colocado em você. Segundo a espécie da chamada que eu dei para ela, ela cumpriu o propósito. Meus pensamentos são maiores do que os teus. Meus propósitos são maiores do que os teus. O tempo da eternidade não tem fim, mas o tempo da sua vida terrena é passageiro. Isso você vai entender no futuro. A dor, a saudade, a gente sempre vai sentir das pessoas que nós perdemos. Mas aquilo que parece perda se converte em ganho em Cristo Jesus, porque Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Por mim e por você. E nesses dias os pais espirituais, os pais ministeriais, os pais biológicos não querem mais tomar um posicionamento de pai. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão delegando, terceirizando a criação dos filhos. Não querem colocar uma semente de paternidade nos filhos. Algo geracional. Aí geram filhos estéreis. Você já viu aquele ditado? Pai rico, filho pobre, neto nobre? Ou melhor, filho nobre, neto pobre? Você já viram aquele ditado? É porque são pais que são conquistadores. Geram filhos dos quais eles não levam para ensinar a conquistar. E esses já vão gerar num ambiente totalmente estéril, porque eles nunca viram uma conquista. Tudo estava em suas mãos. Filhos totalmente mimados, que nada terão, nada conquistarão. E na igreja é a mesma coisa. Se nós não nos tornarmos pais uns dos outros, tendo cuidado de semear aquilo que Deus tem nos dado de melhor, nós não teremos filhos geracionais. E quando você subir, o seu legado não vai ficar. Ah, pastor, eu tenho uma empresa familiar. Vai acabar em você. Vai acabar em você se você não aprender a trabalhar com seus filhos. O problema é que nós estamos terceirizando nesses dias a criação, a educação dos filhos. Olha, não, a TV vai criar meus filhos agora. Eu estou ocupado, fiquei na TV, vai criando. O mundo cria. A babá cria. Aí está gerando filhos estéreis. Sem semente. Fruta bonita, mas não tem semente dentro. Sabe o que está acontecendo? Estão enxertando algo de fora. Um fogo estranho nos filhos desses dias. Vocês já viram quando um agricultor pega um pé de laranja e abre uma lasquinha ali, traz uma lasquinha de lima e coloca ali, amarra, ele faz um enxerto. Aí nasce laranja-lima por causa do enxerto. É tudo que Deus não queria. Deus não quer um povo enxertado com o mundo. Ele quer um povo separado e santo, diferenciado. Um povo diferenciado, chamado para ser santo. Chamado para ser santo. Não, pastor, mas esse negócio de ser santo é só para Jesus, porque nós somos muito falhos. Queridos, estamos em constante aperfeiçoamento. Buscar a santidade em todo o tempo não quer dizer que você a conquistará da noite para o dia. Não quer dizer que você amanhã, agora eu caminho sobre as águas porque eu estou santo demais. Não é bem assim. Mas o seu posicionamento agrada o coração do Senhor. Quando Isaac pediu para que buscassem, ou melhor, Abraão pediu para que buscassem uma esposa para Isaac, o que ele falou? Vai no meio da parentela, busca uma esposa para o meu filho. Não quero que ele se case com um povo estranho, porque Deus tinha pedido isso. Porque Deus não quer que nós nos misturemos. Ah, agora entendi, pastor. Amanhã eu vou sair na rua falando que o Senhor me ensinou a fazer acepção de pessoas. Seus pecadores, não conversem comigo. É isso que eu estou ensinando aqui, gente? Eu estou dizendo para vocês que nós não temos o comportamento deturpado que há aí fora. Nós não tomamos os posicionamentos que o mundo aí fora ensina a tomar. Em nenhuma área da vida nossa. Uma semente de ousadia está sendo semeada nesses dias da parte de Deus no coração de homens e mulheres que estão verdadeiramente queimando pelo Evangelho. Não dá mais tempo da gente ser um meio termo, meio que mornos, a ponto de sermos vomitados da boca do Senhor. Não dá mais tempo para isso. Ou você queima, ou você se incendeia pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pelos princípios, pelos valores da palavra de Deus, ou você se torna mais um, querido. Ah, mas por que o pastor está tão radical hoje? Não estou radical. Eu estou amando vocês mais uma vez. Todo princípio que você entender, você vai usufruir dele. Mas os princípios que você não entende, você nunca colherá os frutos dele.
E todo princípio que Deus semeia na sua vida com entendimento se torna uma poderosa semente. Deixa eu ler um texto aqui. Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará. Outro texto, João capítulo 12, versículo 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo... Qual grão? Qual grão, queridos? Hã? De trigo? Tá. É por causa da igreja Campo de Trigo. Agora o pastor achou um pretexto para falar da placa da igreja, mas que bela placa de trigo. É isso que eu estou ensinando agora? Sabe o que representa o trigo na palavra de Deus? Deixa eu terminar de ler o texto, né? Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem aqui quer dar fruto? Quem aqui quer dar fruto? Tem gente que não quer fruto nenhum na vida? Alguma área da sua vida precisa frutificar? Amém. Então morre. Morre para si, para que Cristo viva em você. Morra para essa vida, morra para o seu ego, para o seu orgulho, para que Ele possa se manifestar na sua vida poderosamente. É chegado o tempo de morrer. Por que o grão de trigo? O texto. O trigo representa os salvos, um povo separado, santo, a nação eleita por adoção em Cristo. É isso que é o trigo. Senão ele falaria assim: se o grão de joio... Não. Se o grão de joio, ou melhor, de trigo enxertado com joio... Não. É trigo puro. Trigo puro. Povo santo, sacerdócio eleito. Melhor, sacerdócio santo, povo eleito. Aí nós olhamos para Nanuque e dizemos assim: Nanuque, está muito difícil. Toda semana eu estou falando isso. Porque nós vamos vencer essa cultura com uma contracultura. Uma das sementes mais poderosas que Deus deu para o ser humano chama-se ideias. Os pensamentos que vêm da mente de Cristo. E eu clamo em todo tempo que a mente de Cristo se manifeste através da minha vida. A mente de Cristo vai te dar sementes poderosas com princípios poderosos. Sabe o que isso vai causar? Mudança no ambiente à sua volta. Tudo vai ser transformado aonde você estiver. Se todos vocês saíssem daqui entendendo pelo menos metade do que eu estou pregando aqui hoje, se o Espírito Santo trazer isso como uma rema poderosa de encontro à sua vida, eu garanto para vocês que não vai um ano, Nanuque vai ser impactado, transformado de uma forma como nunca se viu. Nanuque será conhecida pelo nome de Jesus, porque nessa cidade seria pregado valores e princípios da palavra de Deus através da vida de vocês. Vocês começariam a ter frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Segundo a espécie do reino de Deus, segundo a espécie dos filhos de Deus. Quando nós estamos cientes de uma visão, nós temos de fato uma direção do Senhor para marcharmos, para avançarmos. Mas toda missão, toda visão para se cumprir tem que ter uma missão. E toda missão, ela é regida por princípios e valores. Estão conseguindo me acompanhar, gente? Amém? Uma visão. A visão é o alvo final, é o norte, é onde você quer chegar. É o objetivo da sua vida. A missão é o caminho até você alcançar esse objetivo. Agora, os princípios e os valores é como se fossem as ferramentas que você utiliza para se cumprir a visão, a missão. Deixa eu dar um exemplo melhor para vocês entenderem. Isso está no meu livro, depois vocês podem ler. Você foi convidado para dar uma palestra lá em São Paulo sobre ética no trânsito. Você descobre que daqui em São Paulo de carro dá em torno de 16 horas. E você fala: bom, mas se eu sair um pouquinho atrasado, eu posso ir a 180 por hora e burlar algumas leis de trânsito, não parar em sinal vermelho, ultrapassar pela direita. Eu acho que eu consigo fazer em umas 12 horas. E chego lá e dou minha palestra sobre ética no trânsito. A visão, o objetivo final era dar uma palestra sobre ética no trânsito. Ele chegou para dar a palestra sobre ética no trânsito em 12 horas. Chegou. Até deu a palestra. Mas ele cumpriu o objetivo? Não cumpriu. Porque durante a missão, durante o caminho, durante a trajetória, ele burlou os princípios, os valores pelos quais ele estava indo lá. Ele ia lá para ensinar ética no trânsito, mas ele mesmo não tem ética. E aí? Nossas vidas precisam ser pertinentes com aquilo que nós temos pregado. Temos que falar a mesma linguagem, pensar, agir e falar a mesma coisa.
pensar, falar e agir da mesma forma. Aí pegamos um povo todo desnorteado. Pastor, eu quero colher um pé de laranja, mas estou plantando feijão. Ora mais, ora mais. Eu quero casar. Estou plantando um coração de ficador. Aí nós escutamos algumas pessoas falar assim: pastor, então qualquer coisa que eu semear eu vou colher? Se tiver um fundamento, se tiver uma boa terra, se tiver uma boa semente, sim. Mas às vezes nós até encontramos a boa terra. A boa terra é onde Deus te coloca. Deus fará a terra prosperar, ser fértil onde você estiver. Agora, o cara vem com a semente sem fundamento, sem nexo nenhum. Ele fala assim: olha, eu estou querendo, pastor, abrir uma fábrica de água em pó. E pensa num projeto que eu vou ficar rico. Leite em pó, os caras enricaram. Imagina água em pó. Tá. Aí a gente respira e fala: querido, como é que funciona esse produto? Aí ele chega assim: olha, pastor, você coloca uma colher de sopa de pó de água no copo, e para cada copo de água você acrescenta um copo de água líquida nele e mistura. Ah, excelente. Você vai ficar rico com isso. Tem fundamento, olha que ideia genial. As ideias nesses dias têm sido muito malucas na cabeça do povo. Eles acham que se tratar uma esposa com aspereza, eles vão ter uma esposa que os ame mais. Elas acham que se bater boca com o marido, se virar a cara para o marido, por se negar a se relacionar com o marido, elas vão conquistar um marido mais dedicado. Outros acham: não. Se eu todos os dias for até a loteria e jogar na loteria, eu vou ficar rico. E vão tentando fazer a sua sorte com argumentos malucos, doidos, deturpados, que não estão na palavra de Deus, porque fora da palavra de Deus é um outro manual. Não é o manual do ser humano. O manual do ser humano é a Bíblia. O Criador, aquele que te fabricou, querido, aquele que desde o fundamento, desde que você estava no ventre da sua mãe, que você não tinha nem forma, ele sondou até os seus ossos sendo formados. Então ele sabe como você funciona. Ele entende a sua mente porque ele criou a sua mente. E o melhor de tudo, você tem o DNA dele. A semente mais poderosa do universo é o DNA. Em toda a terra, toda a vida é norteada pelo DNA. Você olha para uma pessoa e ela tem um semblante assim, o outro tem um semblante assado. Um é mais alto, um é mais baixo, um é mais gordo, um é mais magro, um é mais branco, um é mais negro, um é mais amarelo, outro é vermelho. Por quê? DNA. Se o DNA de Deus está semeado na sua vida e não está frutificando nesses dias, duas coisas podem estar acontecendo. Primeiro, você não tem sido uma boa terra. Segundo, vou falar o segundo agora não. Deixar para o final. Deixa eu falar da boa terra primeiro. Duas situações podem estar acontecendo, mas a boa terra, se você não tem um posicionamento daquele que está apto a receber a palavra, você não passa de um chão batido como esse. Se eu jogar uma semente de qualquer fruta aqui no chão, pode passar os anos, a semente vai até morrer, mas não vai frutificar. Mas peraí, na palavra diz que se a semente cair na terra, não morrer na terra, na boa terra, não é no lajedo não. Seu coração tem sido petrificado por Satanás todos os dias, está cauterizado, não consegue mais sentir a presença de Deus, anda de um lado para o outro como um crítico, um perseguidor, procurando motivações que nunca vai encontrar. Gente, todo aquele que é bom de desculpa é péssimo de arrependimento. Toda vez que você encontrar uma pessoa muito boa de desculpa, muita desculpinha, ele é péssimo de arrependimento. É um bom argumentador, mas ele é péssimo de arrependimento. A outra questão é a semente realmente cair na terra e morrer. Para que ela morra, ela precisa encontrar umidade, apodrecer a casca, ela precisa encontrar as bactérias naquela terra, vão atacá-la, mas não vão matá-la, vão servir de nutriente para ela. Se tiver algum biólogo no nosso meio, por favor, me corrija, depois do culto. Aí eu fico perguntando para Deus assim: Deus, eu quero verdadeiramente semear tudo aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida como uma semente poderosa, mas permita que essas pessoas se tornem uma terra fértil. Toda vez que nós semeamos numa terra que não é fértil, ela não dará os frutos nem a 30, nem a 60, nem a 100 por um, e as promessas do Senhor não vão se cumprir. Olha só.
Se você aspira a alguma condição, você precisa semear atitudes pertinentes a esta condição. Toda condição que o seu coração tem queimado para que você alcance, você vai ter que começar a semear atitudes, posicionamentos pertinentes com esta posição. Eu quero ser empresário, pense como um. Eu quero ser um bom marido, haja como um. Eu quero ser bom no trabalho que eu exerço, aprenda mais, busque mais. Eu quero ser usado por Deus, tenha um encontro com Ele, entre em lugares em Deus. Davi, desde menino, Davi estava ali apacentando as ovelhas do pai, mas se você observar, quando ele encontra Samuel pela primeira vez, ou melhor, quando ele encontra Saul pela primeira vez, quando ele se oferece para matar Golias, ele fala assim: não, rei, estou acostumado com a batalha. Esses dias um leão veio para matar as ovelhas e eu matei ele com minhas mãos. Outro dia uma ursa veio e eu tirei a vida dela também. Que comportamento é isso? É normal? Você quando tinha 14 anos, você já matou algum leão na unha? Vocês têm esse costume aí? Matar urso no tapa? Isso é comportamento de um guerreiro. Davi já era um guerreiro em todo o tempo e louvava a Deus. De dia com a espada, à noite com a harpa. Posicionamento de um rei daquela época, de um guerreiro e adorador. Um rei segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Desde menino, rapazote andando lá, todo um exército de frente daquele gigante filisteu, incircunciso filisteu, como Davi mesmo o chamou. Todos os dias os filisteus vinham com aquele gigante e desafiavam: por acaso há algum homem em Israel que possa me desafiar? No dia que ele desafiou na frente de Davi, ele se estrepou bonito. A pedrada no meio da cabeça ele levou. Uma pedrada na cabeça. Aí você tem clamado em seu coração algumas coisas de Deus. Deus, me dá condição de realizar isso. Eu preciso estar nessa condição. Eu quero ser alguém assim. Eu quero fazer obras assim. Eu quero ter conquistas assim. Aí Deus fala: peraí, mas tem um caminhão de semente que eu estou jogando na sua cabeça diariamente. Você não sabe o que você está fazendo com aquela semente. Não, eu deixei num cantinho lá da casa o chão batido, chão de cerâmica. Não, filho, lá elas não vão nascer. Pegue as sementes que eu te dei. Tudo que eu semeei na sua vida, cada palavra, cada livramento, cada momento em que você prosperou, até que eu tenho te sustentado, semeia isso nas vidas. A sua saúde, a sua vida, foi eu que te dei. O que você está fazendo com esta semente? Então eu tenho que ter atitudes diferenciadas. Sim, seja como um agricultor se quer ter uma colheita. Um agricultor do Senhor, das coisas espirituais, das coisas que vêm do alto, de Deus para a sua vida. Pastor, o que é que tem vindo do alto para mim? Acabei de falar, gente. Tem vindo a vida para você, o fôlego de vida todos os dias, a saúde, a provisão, seus filhos. Tudo isso é promessa de Deus, é semente de Deus na sua vida, tem que dar fruto. Seus filhos não podem ser um bando de enxertados nesses dias. Vocês enxertam eles com outra coisa que não é Deus. Ah, não, hoje não, pastor, mas o meu pequeno já tem idade para assistir Big Brother, já tem 6 anos. O Big Brother é um programa para meninos menores de 6 anos. Eita Deus. Livre para menores de 6, é assim? Aquele troço era para ser menor de 150 anos, maior de 150. Aquilo não é para nós. Ah, e novela? Também. Nós vamos continuar batendo nesse tema muito tempo, viu, gente? Acostume-se a ouvir isso. Eu vou falar de todos os lados possíveis dessas questões, para que nós entremos com a contracultura do céu, transformando a vida de alguns. Os corações mais petrificados, como esse piso aqui, essa semente muitas vezes vai bater, e vai bater, e vai bater, e não vai achar essa terra fértil. Mas eu tenho orado para que terras como essa se tornem férteis. O seu coração se torne fértil, que quebre o pedregulho que há no seu coração. Que quebre essa rocha que tem te impedido de frutificar segundo a sua espécie, porque a sua espécie não é deste mundo. Você tem a sua origem no céu. Tem que dar frutos do reino, tem que dar frutos do céu. Precisamos disso para viver. Eu garanto para vocês, todas as vezes que você teve a oportunidade de semear uma semente do Senhor na vida de alguém, você ficou mais feliz do que a pessoa que recebeu. Fala a verdade. É o DNA de Deus. Deus fica feliz em te dar. Ele está com as mãos estendidas,
pronto para semear. O problema é que você fica focado demais nas mãos de Deus. Coloca todo o seu foco nas mãos. Eu vi as mãos de Deus estendidas para mim, pastor. Amém. Pega o que Ele tem nas mãos dele para você e semeia em vidas. Semeia nas vidas. Não posso comer tudo. Não. Se você é um consumidor, é pão para você. Se você é um semeador, é semente para você. E semente vai te dar uma abundante colheita. Lança o pão sobre as águas. Depois de muitos dias, ele vai dar uma abundante colheita. Sabe de que está falando? As margens do rio Nilo, até hoje acontece isso. Na época não era diferente. Jesus estava falando, a palavra de Deus estava falando disso. Quando você, lá na região do Egito, na região de Israel, quando os ribeirinhos dali da região, eu vou chamar de ribeirinhos, né? Moram à beira do rio Nilo. Na época da seca, eles semeavam na lama ali as sementes. Quando o rio se enchia, vinha trazendo nutrientes de tudo quanto é região da terra lá. Quando o rio enchia, que ele secava de novo, frutificava. Deixava um monte de nutrientes, não precisavam adubar a terra. Até hoje acontece isso lá. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem vai dar o crescimento na sua vida é o Senhor. Sabe por que você não semeia com muita facilidade aquilo que Deus tem depositado na sua vida? Porque você acha que você que vai ter que dar o crescimento. Pastor, eu não vou semear amor na vida de ninguém, não, senão vai ficar dependente de mim, vai querer todo dia querendo amor. Filho, amor não te pertence, porque nós servimos um Deus que é amor. O amor é dele, ele dá para nós e nós semeamos. Se você comer, você fica sendo amadinho de Deus, tudo bem. Eu sei que Deus me ama, como é bom, Senhor. Está na sua casa todo dia, bom demais. Vai ser o amadinho de Deus, só isso. É pouco. Ele te chamou para amar também. Amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, pega a semente do amor, semeia a semente do amor. É mais poderoso. É mais completo. Eu não vou semear ajuda para a vida de ninguém, não, pastor, porque o povo é assim, a gente semeia uma vez uma ajuda financeira ou uma ajuda de conselho, fica todo dia na porta da gente querendo dinheiro, então querendo um conselho. Não é você que dá o crescimento, não. Do contrário, você colocaria uma semente na terra, vou plantar um pé de jaca, você tinha que ficar lá dia e noite assim, até ele crescer, rodeando ele. É assim que você faz? Você vai dormir. Deus dá os seus enquanto dorme. Você planta e vai dormir, vai para dentro da sua casa. Vai passar a noite na volta do pé de jaca lá, não? Ele vai demorar 30 anos. Vai passar 30 anos em volta da semente. Deixa que Deus cuida. O nome disso é unção. O nome disso é unção. A unção vai te dar tudo aquilo que você não pode fazer. Vai alcançar tudo aquilo que você não pode alcançar. Você fala de Jesus para alguém e acha que a palavra foi perdida, mas a Bíblia diz que a palavra nunca volta vazia. Uma vez semeada, ela vai dar fruto. Porque ela não morre, ela é viva. Aí ela dá os frutos dentro de alguém, mas só que às vezes você não vê. Outras vezes Deus permite que você veja. Quais as esperanças no seu coração estão precisando de uma semente poderosa? Cobra do seu irmão aí do lado, cutuca ele, fala, me dá minha semente. Por que você está segurando a minha semente? Me dá logo. Cobrem uns dos outros, porque essa semente está depositada em alguém por aqui, por aí. Tem alguém segurando a semente como se fosse pão. O maná, se fosse guardado de um dia para o outro, ele dava bichos. Ele virava bicho. Fedia no segundo dia. Tinha que ser comido tudo no mesmo dia. Por quê? Porque isso demonstrava a confiança que o povo tinha ou não em Deus. Será que Deus vai dar amanhã? Eu vou botar um pouquinho aqui nos bolsos. No outro dia estava cheio de bicho nos bolsos. Abri a panela, só tinha bicho dentro. Porque Deus já tinha prometido que todos os dias viria a provisão. Dá pão ao que tem fome, dá pão ao que come, semente ao que semeia. Vamos nos tornar semeadores, queridos, provedores de vidas. Quando você se tornar um provedor, você não vai ter mais dificuldade, não vai ter mais escassez, porque todo aquele que tem para dar, provavelmente, acho que ele tem para ele também, né? Já está podendo dar. Mas aquele que retém tudo para si, cuidado para que não te falte. Na parábola dos talentos, aquele senhor deu alguns talentos, 5 para um, 10 para o outro, 3 para o outro, 1 para o outro. Aquele que recebeu 1, foi lá e enterrou, com medo. Vai que eu perco esse aqui. Vai que eu erro. Vai que eu erro na administração. Vai que eu deixo de fazer. Geração incrédula.
Como que Davi, sendo um menino, sabia que se ele partisse para cima de um cara de 3 metros de altura, que a ponta da lança pesava 5 quilos, como que ele sabia que ele ia vencer? Ah, não, eu até acho que eu sou um guerreiro, já matei já matei leão, mas vou ficar escondido aqui, sei lá o tamanho desse cara. Por que Davi partiu? A confiança de Davi não estava em si próprio, estava em Deus. O projeto que está enterrado no seu coração, esperando para frutificar sobre a terra, está precisando só da confiança em Deus. Paulo plantou, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Mas aonde está Deus na sua vida? Aonde está a sua confiança no Deus Altíssimo? Aonde está a sua fé, igreja? Por que vocês têm perecido em tantas áreas? Por que tem casamentos tão sofridos? Por que tem os filhos tão rebeldes? Por que as finanças de vocês andam tão desesperadoras, tão escassas? Não estão dando os frutos segundo a sua espécie. Nascidos, gerados, criados por Deus, para darem frutos poderosos sobre a terra, para fazer diferença, para ser modelo, para ser uma árvore frondosa, cujas raízes estão às margens dos rios, dos mananciais. O povo de Deus está com as raízes às margens dos mananciais, e estes vão ter uma abundante colheita em todo o tempo. Mas está uma seca na região, pastor. Não, as suas raízes estão às margens dos mananciais, você alcança a água. Precisa dar os frutos. Quando eu ainda estava em Santa Catarina, Deus falava comigo, e foram muitos anos orando, vocês já sabem que eu tenho sempre contado isso aqui. Deus, me leva que eu quero pregar o evangelho, eu já entendi minha chamada, já estou capacitado, deixa eu ir, Senhor. Falou, filho, a semente tem que morrer. Era tudo que eu escutava no meu coração, a semente tem que morrer. Deus, passava mais um ano, passava mais 2 anos, deixa eu ir, Senhor, eu estou igual um tsunami aqui, se me soltar. Não, deixa a semente morrer. Até o dia que eu falei, Deus, eu não quero mais não, seja feita a sua vontade. Agora morreu a semente, vai dar fruto agora. Vai nascer uma árvore frondosa. Aqui está a árvore frondosa, estão aqui vocês. Muitos frutos. Agora nós precisamos trabalhar no DNA desses frutos. Estão um pouco enxertados com o mundo, precisamos limpar este DNA imundiçado. Mas como que limpa DNA, pastor? Nem a ciência faz isso. Mas, não estou falando de ciência. Eu falo daquele que é maior do que a ciência. Eu estou falando de poder de Deus sobre a terra. Eu estou falando de uma rema poderosa. Eu estou falando do Espírito Santo de Deus, mudando a sua história, mudando a sua forma de pensar. Sejais transformados pela renovação de vossas mentes. Tenham as mentes renovadas, queridos. Tenham a mente de Cristo. O que Cristo não temia nada? Tempestade, vou dormir. Não, o barco está a ponto de ir a pique, nós vamos morrer. Vai não, estou aqui. Tá bom, seus medrosos. Acessa, quieta-te, vento. Acalma-te, mar. Acabou. Era a certeza da origem dele. Era a certeza de quem ele era. Precisamos saber quem somos em Cristo em todo o tempo, para nos posicionarmos como verdadeiros filhos. Meu Deus. Beber das fontes de baixo agora. Que hora dessa eu vou pregar esse texto da Bíblia. Eu sempre cito esse texto, bebo das fontes de cima e das fontes de baixo, eu vou pregar esse texto da próxima vez. A palavra de Deus, ela tem sido pregada para vocês há muitos anos. E poucos de vocês têm usufruído das promessas que estão na palavra de Deus. O problema é que nós tentamos a sorte, como fazemos lá no mundo. Olha, eu vou ali ver se vai dar certo alguma coisa para mim. Vocação e emprego, vai que dá certo. Não. Esse não é o posicionamento de um filho. Você vai como alguém que sai vencendo para vencer, porque Cristo sai assim. Cristo, quando ele veio direto para a cruz, porque ele sabia o destino dele. Eu vim para essa cruz. Quando ele falou da semente, se não cair na terra, se caindo na terra, se não morrer, não pode dar frutos, ele estava falando de si mesmo. Estava falando da cruz, ele estava falando que logo ele ia morrer, para poder lhe dar os frutos. Senão não teríamos o evangelho que temos hoje, não teríamos a igreja de hoje. Aí o evangelho foi pregado para vocês muitos anos, mas não estão colhendo. Sabe por quê, querido? Só vai usufruir daquilo que entende. Tem gente tendo milagre repetitivo, porque entendeu princípios, porque entendeu alguns valores. Será que aquele camarada que eu falei para vocês, que foi lá para São Paulo dar uma palestra de ética no trânsito, será que ele vai ser convidado de novo? Se alguém de lá, dos organizadores, souberem a forma como ele chegou lá? Se alguém
foi pego em alguns radares e na hora chegou lá, puxaram a placa dele na chegada, falou: olha, esse camarada está com 50 multas, vai pregar sobre ética. É a última vez que a gente chama ele. Ninguém vai chamá-lo novamente. Será que Jesus vai te chamar quando ele perceber a forma como você tem tentado gerar frutos na sua vida? Será que Jesus, se ele voltar agora, ele vai te chamar? Vem para mim, filho, vamos subir, você é trigo puro. Será que ele não vai achar um enxertozinho do mundo em você? Uma cachaçinha por debaixo do pano, uma maconhazinha de vez em quando, uma prostituiçãozinha por ali, uns olharezinhos maliciosos, uns pensamentozinhos imundos. Será? Será que não há um enxerto desse no seu DNA e você tem semeado sementes erradas nesses dias? Talvez ele não te convide para subir. Ai, pastor, agora o senhor está botando medo na gente, sabe que eu vou perder minha salvação? Aquele que crê será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê não será salvo. É a graça. Agora vocês estão entendendo que vocês estão nas mãos da graça. E se é de graça para você que é tão pecador, porque na hora que eu falei, será que não há isso ou aquilo outro na sua vida, você pensou no seu pecado, e há algum pecado no seu coração mesmo, e você sabe disso. Agora você entende que somente a graça pode te salvar. O que você vai semear? Acusação, pastor. Porque se a graça me salva, eu sou santo, eu vou acusar os que não são. Não, Jesus não fez isso com você. Não está condizente, não é essa semente que foi semeada em você. Foi semeada uma semente de salvação gratuita. Ele pagou o preço, não foi você. Quem subiu na cruz, quem sangrou, foi ele, não foi você. Ele pode te julgar se ele quiser, se ainda assim ele está como seu advogado. Um dia ele virá como juiz. Aí, mas você tem agido como juiz, nunca pagou o preço por ninguém, nunca subiu, nunca tomou nem sua própria cruz, nem o segue direito, mas já se tornou um juiz sobre a terra. Aonde passar alguém que eu possa apontar o dedo no defeito dele, eu aponto mesmo. Me tornei um juiz. Meu marido? Ele é todo errado. Minha esposa? Pensa, não é complicado. É ela que é o problema. Meu patrão não vale o chão que pisa. É Dilma Rousseff que é o problema, pastor. Tem que matar essa mulher. Não temos que matar ninguém não, querido. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. É Deus, é a unidade da igreja, é o povo de Deus semeando numa mesma terra, numa mesma direção, com o mesmo propósito, uma mesma semente. A graça, Jesus, salvação em Cristo, poder de Deus operante sobre a terra, manifestação do reino de Deus, estabelecimento do reino de Deus, paternidade para com os filhos, salvação. Aí fica pregando tudo o oposto. Você está perdido, filho. A vida que você... Fulano de tal, já ouviu falar de fulano de tal, pastor? Pensa num cara atrasado. Aquele lá, pastor, Jesus voltar agora, queima no inferno. Eu falo, você também. Você também, porque o que você está fazendo aqui já te botou numa posição de juiz e não pode ser juiz de ninguém. Tira primeiro o cisco dos teus olhos, se quer tirar a trave do olho do seu irmão. Vamos conhecer a Bíblia, queridos. Eu falava com os homens ontem aqui, vou repetir aqui para toda a igreja. A palavra de Deus tem um texto que diz assim: o seu cálice transbordará na presença dos teus inimigos. Todo mundo se empolga. A gente se empolga. Glória a Deus. Meu cálice transbordará. Queridos, mas tem uma questão ali que vocês precisam ler a Bíblia inteira para vocês entenderem. Eu vou trazer a explicação, o entendimento. Olha só. Quando foi que o cálice de Davi transbordou? Quando ele se tornou rei de Israel, que ele chegou num posicionamento, falou, agora estou por cima da carne seca mesmo, o negócio está bonito para o meu lado, sou o rei mesmo, já conquistei tudo, desci o pau nos inimigos de Israel, quem manda no pedaço sou eu. No momento em que Davi estava no auge, o cálice de Davi transbordava. Qual foi a atitude de um homem de Deus? De um homem segundo o coração de Deus. O que Davi fez? Existe alguém da casa de Saul, da casa de Jonatas, que eu possa abençoar? Quando o seu cálice transbordar na presença dos inimigos, Deus vai te dar um cálice transbordante para que você o sirva. Ai, pastor, mas não é agora que eu vou tripudiar em cima deles, não é agora que eu vou dar uma sapateada aí, besta, eu estou por cima e você está por baixo, agora você está dentro da água, eu estou bonitão. Agora minha vitória vai ter sabor de mel. É assim que você faz?
Está errado. O que Davi fez? Traga, só tem Mefibosete, traga ele, vai comer na minha mesa, devolva tudo que é da família dele. Eu tenho poder para abençoá-lo. Mas não é o filho do seu inimigo que te perseguia, que quis te matar, que se levantou contra você em todo o tempo? Traga. Meu cara está transbordando. Deus Altíssimo me deu demais, Ele me deu muito mais do que eu precisava. Agora eu vou abençoar até mesmo os meus inimigos. José foi vendido pelos irmãos, jogado numa cisterna, vendido como escravo, ficou prisioneiro no Egito. Quando Deus levantou José como governador de toda a terra do Egito, o que José fez? Quando os irmãos dele chegaram famintos, porque havia uma grande fome, uma grande seca em Canaã, o que ele fez? Senta a borracha nesses camaradas, quebra o embigo de boi no lombo deles. Foi assim? Não. Dá a provisão para eles. Ele fez uma brincadeirinha com eles um pouquinho antes, né? Mas depois ele chamou e falou: olha, sou José, seu irmão, tragam todos. Traga papai, tragam todos, traga a família, traga os servos, traga o seu gado, traga tudo. Há alimento abundante. Deus me deu provisão para cuidar de vocês. Mas não foram esses os algozes de José? Não foram esses que o lançaram na cisterna? Não foram esses que causaram um dano na vida de José? Queridos, ninguém que foi colocado na sua vida para te esmerilar é para causar dano de morte, não vai conseguir te matar. Eu já falei que se a semente não saiu toda de dentro de você, você ainda não pode morrer, você tem que deixar toda a semente. Todo Labão que passar pela sua vida, ele vai te dar uma esmerilada, parece que está te roubando anos de vida, está te deixando tarimbado para coisas grandes. Deus vai te levar para lugares altos, os ventos lá em cima são muito fortes, você precisa ter raízes muito firmes. Em 2012, em fevereiro, quando eu fui buscar meus pais lá no sul, eles ficaram para trás para ir fechando a empresa que a gente tinha lá. Eu fui num congresso e estava lá o Judson de Oliveira pregando, ministrando e cantando lá. E eu não conhecia. Falei: rapaz, esse cara canta bem e tal. E pregando isso aí, começou aquela atmosfera de unção muito poderosa naquele lugar. E aí quando ele começou a falar assim, tinha 3.000 e tantos pastores lá. Ele falou assim: tem um pastor aqui, o cara é desesperado por filhos. Pensa num cara que está doido por filhos ministeriais. Ele clama, ele queima por isso. Vem aqui à frente. Eu falei: peraí, 3.000 e tanto. Tem um, é eu. E saí derrubando cadeira, tropecei, caí rolando lá na frente. É você, seu ousado. É você, seu ousado. Vem cá. Botar a mão na testa, pá, caí de novo. Levantei. É você, vem cá. Deus está te levando para as origens, não está? Tá. Sabe por quê? Porque Deus quer formar a sua identidade ministerial. Você precisa ter raízes muito firmes, saber de onde você veio, para que quando você chegar nos lugares onde Ele vai te levar, lugares altos, os ventos fortes não possam te derrubar. Engraçado que eu procurei casas na região inteira. Procurei em Linhares, procurei em São Mateus, nunca pensava que era Nanuque. Quando eu pensei, vamos procurar em Nanuque então. Quando procuramos em Nanuque, a casa que eu achei é 100 metros da casa que eu fui criado de 0 a 10 anos de idade. De lá da varanda da casa que eu moro, eu vejo a casa que eu morava na infância, a rua que eu jogava bola. Deus querendo forjar uma identidade, mostrando minhas origens. Saiba de onde você veio. Olhe para onde você está hoje. Talvez você pense que você não tem crescido. Mas Deus nunca fez nada por mim, pastor. Nunca. Estou do mesmo jeito toda a vida. Não. Olha para trás. Olha para trás. Olha onde você está agora. Olha a experiência, olha a bagagem, olha o quanto de Deus você já tem. Olha o quanto você já avançou, já prosperou, já entendeu, já estudou, já conquistou, já edificou sobre a terra, já semeou na vida de pessoas. Olha as colheitas que já estão ficando brancas. Os campos já estão brancos para a colheita. Olha ao Senhor da Seara que envia ceifeiros. A colheita, os campos são muito grandes e são poucos os trabalhadores. O que Deus vai colocar na sua vida, você não vai dar conta de colher sozinho. É muito grande. O seu cálice vai transbordar de tal forma, você vai falar para todos da sua volta: venham, tem muito aqui, pegue comigo, me ajude a colher. Deus me deu demais. Vai abençoar a muitos em tempo de crise. Os apóstolos estavam todos no barco, Jesus estava à margem. Tentaram pescar, já lançaram a rede a noite inteira, já estavam cansados. E pela manhã Jesus disse para eles, gritou lá da margem: jogue a rede pelo lado direito. Jogue a rede pelo lado direito. E eles diziam assim: mas esse cara não sabe nada de pescaria mesmo. Pescamos a noite inteira, está mandando jogar a rede. Tá, vamos jogar. Jogaram. Foi tanto peixe que o barco
quase foi a pique. Eles chamaram um barco que passava ao lado para dividir os peixes. É sempre assim com Deus. Ele vai te dar de uma forma abundante, queridos, mas tão abundante que você vai ter que chamar os barquinhos em volta. Você vai ter que chamar ceifeiros. É muito grande a colheita. Nós temos vivido isso nesses dias, nesse ministério. Nós temos visto o crescimento. Não damos mais conta de tantas visitas para fazer. Não damos mais conta de tantos aconselhamentos. Glória a Deus por isso. Nessas horas nós clamamos e oramos. Deus, manda ceifeiros. Tem muitas vidas precisando de ajuda. Nos ajude, Senhor. É chegado o tempo de uma abundante colheita. Saia daqui hoje com isso no coração, queridos. Saiam daqui hoje com isso no coração. Essa crise não é para vocês. Essa crise não pode afetá-los. Não, vocês não. Vocês vão ser como um exército de José sobre a terra. O governo espiritual está nas mãos da igreja. Está na mão de vocês. Foram chamados para juntar grandes quantidades para abençoar a muitos. José colocou nos celeiros do rei. E todos naquela região, todos naquelas terras se alimentaram do que Deus deu para José. Depois de Faraó, o segundo em comando era José. Mas quem mandava em tudo era José, que Faraó não saía do castelo para nada. Era ele que governava. É a mesma coisa de eu comprar um carro de 150 mil reais e dar a chave para você e falar: quem vai usar é você. Mas o carro não é seu, pastor? Não, mas quem vai usar é você. Já pensou? Você andando num carrão de 150 mil reais na rua e nem precisou pagar por ele. É assim que Deus está fazendo nesses dias. Você está usufruindo da graça, você está usufruindo da salvação, você já está vivendo a abundância dos seus dias agora. Vida abundante nessa e na próxima vida. E quem pagou o preço foi Jesus. Você não precisou pagar nada. Já está pago. Começa a usufruir, querido. A mente. Sejais transformados pela renovação de vossas mentes. Se os pensamentos que estão dentro da sua cabeça hoje estão tão deturpados que você mais escuta a voz do inimigo, a voz de Satanás, do que a voz de Deus, renova a sua mente. Não está recebendo o vinho novo porque ainda está com cabeça de odre velho. Se ele soltar o vinho novo nessa cabeça velha, vai espedaçar tudo, vai se romper e vai perder o vinho. Não é para perder o vinho, ele é precioso. O vinho significa na Bíblia, representa na Bíblia a alegria da salvação. Salmo 51, capítulo 51, versículo 12. Renova, ó Senhor, a alegria da minha salvação. Alegre-se, queridos. Não andem mais de cabeça baixa pelas ruas, com semblante descaído, como se já tivesse sido derrotado. São mais que vencedores. Já está consumado, está pago. Está tudo feito, se posiciona, coloca a mão no arado e nunca mais olhe para trás. Avança, avança, sai vencendo para vencer todos os dias. Amanhã, segunda-feira, ao desafio. Vai ser um dia diferente na vida de todos vocês. Amanhã vai ser um dia diferente. Amanhã vocês vão sair vencendo para vencer. Vai encontrar um monte de morcegão no meio da rua, vão parar vocês. Ei, fulano, você ficou sabendo? Roubaram a Petrobras, roubaram o BNDES, está feio o trem. É, meu irmão, está certo. Deus vai renovar o BNDES, porque eu estou aqui no Brasil ainda. Eu ainda estou aqui. Eu sou filho de Deus. Enquanto houver filhos de Deus sobre a terra, a provisão tem que vir. Quando Deus falou para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, foi por quê? Abraão foi ali tentando. Se tiver tantos justos, você destrói? Não. Se tiver mais tanto, e se tiver 5? Não. Não é a presença do ímpio que faz Deus destruir uma terra. É a ausência do justo. Enquanto tiver esse povo aqui, enquanto você estiver pisando sobre essa nação, o justo, justificado por Cristo, ainda que tenha suas falhas, você foi justificado por Cristo. É graça, lembra da graça. Você não vai conseguir ficar perfeito. Você vai conseguir se posicionar como alguém em aperfeiçoamento. Enquanto a graça estiver se manifestando na sua vida, e você estiver pisando nessa nação, essa nação não vai perecer. Não vai perecer por sua causa. Tem profetas perguntando: Deus, não deixe o Brasil perecer. Se tiver, quantas pessoas tem aqui mais ou menos hoje? 130, 150? Se tiver 150, Deus, lá na terra, só destrói Nanuque. Não, eu vou poupar Nanuque. Nanuque está garantido, queridos. Tem vocês. Tem vocês. Seu cálice transbordará. Muitos serão abençoados através da sua vida. Emprestarão a muitos, não pedirão emprestado. Abundância de dias, abundância de saúde, abundância nos relacionamentos, a glória de Deus se manifestando na sua vida.
o diferencial de Deus nesses dias. Não viva mais como qualquer pessoa. Não viva mais como qualquer um. Agora você é um agricultor do céu, cheio de semente, procurando a terra fértil. Quem é a terra fértil nesses dias, pastor? Marginalizados, políticos, seu próximo, sua esposa, seu marido, seu filho, nossa cidade, nossos amigos, nossos irmãos. Esses são a terra fértil. Semeie em vida humana, queridos. Semeie em pessoas. Coloque essa semente dentro de pessoas. Depois você vai experimentar dos frutos. Deixa eu contar mais uma coisinha, já estamos finalizando. Eu fiz uma viagem com a minha esposa para Curitiba, para Santa Catarina, em fevereiro. E passamos por Curitiba e encontramos um amigo que eu não via há anos. Sabe como que eu conheci esse amigo? Eu estava num congresso, num treinamento, numa chácara retirada lá em Curitiba, no Paraná. E aí eu conheci ele, ficamos 5 dias na mesma chácara, e ele estava num apartamento em outro. Aí eu conversando com ele, eu falei assim: rapaz, eu estou sentindo falta de chocolate branco. Nesse frio, eu gosto de chocolate branco. Não tem aqui nessa chácara. Ele falou assim: eu tenho lá no meu apartamento. Aí eu falei: eita Deus. Aí fomos lá para o apartamento dele, ficamos conversando até tarde da noite, comendo aquela barra de chocolate. Foram poucas conversas que nós tivemos, mas Deus estabeleceu um fundamento. Porque toda vez que alguém come junto, é cortada uma aliança de comunhão. Te aproxima. Se você senta para comer com alguém, o judeu, quando ele senta para comer com alguém, o hebreu, eles cortam uma aliança de relacionamento quando eles comem com alguém. Por isso que eles não comem com qualquer pessoa. E acabamos tendo uma comunhão espiritual muito forte. As ideias bateram, ficamos amigos e tal. Passados-se mais de 7 anos, eu não o vi mais. Aí quando eu fui para Curitiba agora, eu lembrei dele. O Senhor me trouxe à memória esse amigo. Ele vai vir aqui. Depois eu conto a história por que ele está vindo aqui. Aí esse amigo, mandei uma mensagem para ele no Facebook e falei assim: Oswaldo, estou passando por aí. E ele me encontrou no aeroporto, nos levou para almoçar, nos levou para o hotel e tal. Nos despedimos. Passados dias eu passei pela cidade de Laje, desci para Itajaí para um treinamento, um café com pastores e líderes. Mandei uma mensagem para ele: vou estar lá no Mevan, no Itajaí, tal. Então eu vou para lá te encontrar. Aí desceu lá de Curitiba, quase 300 quilômetros, foi lá me encontrar. Nos encontramos, conversamos um pouco. Depois ele foi embora. Quando terminou, eu e minha esposa estávamos com as malas assim, íamos procurar um hotel. Aí eu recebi uma mensagem dele no WhatsApp: pastor André, vocês vão ficar onde? Eu falei: ainda não sei. Vem para cá. Eu falei: onde você está? Eu tenho uma casa aqui na praia, em Barra Velha. Vem para cá ficar com a gente. Ficamos lá uns 2 dias com eles, na casa de praia deles. Uma bênção. E ele nos trazia para os cultos e nos levava de volta. Quase todo dia tem um culto lá. Uma bênção. Quando eu retornei para Nanuque, ainda nos levou em Curitiba para o aeroporto. Pegamos o avião. Nem ônibus ele deixou a gente pegar. Quando retornamos para cá, eu tinha conversado algumas coisas em relação a alguns projetos aqui da igreja. E ele falou assim: aquele projeto assim, assim, assado. Depois me procure nos bastidores que eu conto, porque ainda há algo que está sendo trabalhado. Eu não quero alarmar muito ainda. E aquele projeto assim, assim, assado que o senhor me contou, como é que você vai fazer para pagar? Eu falei assim: eu vou tentar parcelar R$250 por mês. Se o dono aceitar, vai ser bênção. Aí ele falou assim: mas quanto que ele gostaria de receber? Ah, uns R$500 por mês. Eu pago. E ele está pagando a prestação desse projeto todo mês. Está abençoando a igreja. Por quê, gente? Porque tem sementes que elas demoram um certo tempo para gerar frutos. Tem árvores que se você plantar hoje, daqui uma semana, 1 mês, 2 meses, ela começa já a germinar algumas frutinhas. Tem umas que vão ficar 10, 20 anos, 7 anos, 8 anos, não importa. Continue semeando na vida de pessoas. Eu não sei o que eu plantei na vida de Oswaldo. Meu irmão, meu amigo, ele é pastor, ele é empresário, uma bênção de Deus. Tenho orado muito pela vida dele. Se lembrarem, orem por este homem de Deus. Tem nos abençoado. Eu não sei o que eu plantei na vida dele, mas Deus o sabe. Foi uma simples, pequena conversa. E às vezes você acha que o que você tem para dar para as pessoas é pouco demais, é simples demais. Às vezes você passa pela vida de alguém e acha que não deixou nada para aquela pessoa. E talvez algo tão pequenininho que você fez, talvez uma atitude, a forma como você agiu, impactou muito a vida de alguém. Essa semana, minha esposa recebeu um testemunho de alguém que ela ficou até impactada, porque uma pessoa aqui da cidade falou assim: olha, eu acho tremendo que Viviane, ela passa paz por onde ela passa. Quando a gente olha para ela, a gente sente paz. E ela não lembra nem quem é a pessoa, o semblante fisicamente. Tremendo, não é? A gente às vezes planta só de ser uma semente de Deus.
Outras pessoas olham para nós, eu precisava ser um fruto como aquele fruto, porque aquele é um fruto bonito, apetitoso, é um fruto que me chama a atenção. Quando você vai comprar verduras ali no verdurão, qualquer que seja, você pega as maçãs mais podres, mais amassadas, bem quase marrom, né? Que tem, você aperta o dedo assim, o dedo afunda dentro, sai uma aguinha, é assim. Você procura as mais vistosas, né? As mais vistosas hoje na terra são vocês, porque são os filhos de Deus, têm o DNA de Deus, estão se tornando frutos, segundo a espécie de Deus. Não segundo a espécie do mundo, segundo a espécie de Deus. Não esqueçam que vocês são frutos, mas precisam ter sementes. Não sejam frutos estéreis. Precisam ter sementes, precisam continuar semeando. Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês ficaram cansados hoje? Foi enfadonho para vocês? Amém? Glória a Deus, coloquem-se de pé. Mas se fosse enfadonho, eu ia pregar do mesmo jeito, vocês sabem? Vem aqui para frente, vem receber de Deus. Lembre-se, Paulo plantou, Apolo regou, quem deu o crescimento é Deus. Vem aqui na frente que Deus vai dar o crescimento na sua vida. Agora é com Deus, não é mais o pastor, agora é Deus. Na pregação também era Deus, mas agora é Deus trabalhando em seu favor. Jesus, eu te amo. Mais que tudo, Jesus, eu te amo. Aleluia! Mais que tudo, Aleluia! Chacata, babababa. nada mais. Nada nos satisfaz. Só Jesus. Nada mais me satisfaz. Só você, só você, só você. Só você, só você, só você. Sim, Senhor. Só o Senhor. A glória é de Deus, igreja. Cheguei, vai lá. Jesus, eu te amo. Mais que tudo, Sim, Senhor. Jesus, eu te amo. Mais que tudo, Sim, Senhor. Aleluia. nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Nada mais. Nada mais me satisfaz. Sim, Senhor. Só você, só Aleluia. você, só você, só você, Só Jesus. só Só você, Jesus. só você, só você, só você, só você, só você, só você, só você. Só você, só você, só você. Nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Aí está. Aí está, Senhor. Aqui está a terra fértil, Pai. Derrama do alto, Pai, toda a promessa. Tudo aquilo que vem do Senhor para esta geração
seja semeado agora em nome de Jesus. Que a terra fértil venha se receber em dupla medida de tudo aquilo que vem de Deus. Que as promessas se cumpram em suas vidas. Porque Ele é bom. Porque Ele dá o crescimento. Aleluia. Só você, só Sim, você, Senhor. só você, só você, Aleluia. só você, só você, só você, só você, só você, só você, só você. Só você, 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 Sim, Senhor. Aleluia. só você, só você, Você, Jesus. Ninguém é maior do que você, Jesus. Ninguém é maior do que você, Jesus. Shekarabalabas. Shokotorebescherei talabas. Ei, talabababas. Igreja minha, noiva minha. Ha, shekabalababas. Eu a adornarei nesses dias. Ha, shekerebalabas. Derramarei de uma abundante provisão nos teus dias, igreja minha, porque a tua comunhão tem me agradado, os teus louvores têm me agradado. Aleluia! Sim, Senhor! Nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Só você, só você, só você. Verdadeiramente, a partir de hoje, queridos, a partir de hoje, vocês vão experimentar dessa abundante colheita. Vocês não sabiam, talvez não entendiam, talvez não sabiam que havia uma semente. Agora vocês descobriram que a semente já está em suas mãos. A terra fértil está à sua volta. Uma vez semeado, Deus não fica devendo nada a ninguém. Se você é um dos trabalhadores do Senhor nesses dias, não importa que hora você chegou, não importa se você chegou há 10 anos no reino de Deus, há 20 anos, ou se você chegou neste culto para servir o Senhor, o pagamento será o mesmo, o salário será o mesmo, todos receberão na mesma medida. Aleluia, glória a Deus, o galardão que vem do alto. Vamos louvar mais um pouco. Aleluia, glória a Deus. Sim, Senhor, sim, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, é a glória de Deus, Pai. A glória do nosso Deus e Pai. Toda a glória é dele. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aleluia. Ei, alá. Ei, show que te balabala. Eu me rasgo. Aleluia, nesta hora o Espírito Santo, o próprio Deus está dando crescimento. Faço tudo. Agora, neste exato momento, Deus está dando o crescimento, igreja. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos.
não sei mais viver. Senhor, e se eu passar pelo fogo, não temerei a sua fumaça de glória, Senhor. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. sim, Senhor, aleluia! Já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. A glória é dele, igreja! Glorifique o Rei da Glória! Pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, A glória de Deus! Glória, glória, Sim, Senhor! glória, 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 Seja glória, glorificado, Deus! glória, 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 Receba de Deus, igreja! glória, glória, Sim, Senhor! glória, glória, Ei! glória, 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 Fogo de Deus! glória, glória. Parabastorei que te balababa. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei a sua fumaça de glória, Senhor. Eu entrarei longe do santo Receba de Deus o que vieram buscar. Em o nome de sem Jesus. mais viver. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei a sua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos, santo dos santos, em outro lugar, sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. A glória é sua, Pai. Santo,
é santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Reverenciamos a tua santidade nesta noite, Senhor. Ó Deus, estamos aqui, Senhor, porque Deus é um grande motivo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, a maneira que o homem não compreende, a maneira ainda que não pode ser revelada. Mas no tempo certo, você tem que se entregar a Ele. Porque a maneira que Ele viu foi algo glorioso para você nessa noite. Ele tem reservado coisas grandiosas para você. O que Ele viu, a maneira que Ele viu, não pode ser revelada tão rápido para você. O que você tem que fazer é se rasgar para diante dele, é se entregar a Ele. Porque na medida que você entregar a Ele, Ele vai te mostrar os propósitos eternos que Ele colocou aí na criação. Ele falou: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E Ele plantou dentro de você a eternidade e propósitos eternos. Está dentro de você. Basta você dar um passo para descobrir isso. Está aí. Ele viu. Abre os seus olhos e veja a glória que está aí dentro. Oh, glória! Glória, glória! Sim, Senhor! Glória, glória! Está dentro de você! Glória, glória! Glória, glória! Glória, glória! Glória, glória! Senhor! Glória, glória! Glória, glória! Glória, glória! Glória, glória! Glória, glória! Glória, glória! Revele a glória de Deus! Glória, glória! Glória, glória! Glória, glória! Glória, glória! Senhor, aleluia, aleluias, glória a Jesus, aleluias, aleluias. Queridos, durante esta ministração, Deus me deu como que uma visão de águas purificadoras verdadeiramente caindo sobre as vidas aqui, regando algumas sementes que estavam ressequidas, precisavam de uma água que vem do alto. Não se assustem se nos próximos dias vocês começarem a colher frutos que vocês já tinham desistido de colher. Se cair nas mãos de vocês uma colheita que vocês já haviam desistido, parece que tinha sido perdido, o gafanhoto tinha tocado, tinha consumido, a seca espiritual tinha roubado de você a promessa. Hoje cai uma água celestial sobre esta semente e ela voltará a dar frutos a 100 por 1. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Aleluia, Senhor! Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos conceda graça. O Senhor volte para vós o seu rosto e vos dê a paz. Amém, igreja? Aleluia! Glória a Deus! Amém! Aleluia! Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esta mensagem fala do amor de Deus. A Bíblia fala do amor de Deus. Este texto que lemos declara o amor de Deus pelo ser humano.
Esse texto fala da dádiva do Deus Criador a todo ser humano, que é a pessoa de Jesus Cristo. Esse texto fala sobre vida eterna, sobre a necessidade de nos aliançarmos com Jesus, o Filho de Deus. Eu quero convidar você nesta hora a fazer uma oração comigo, uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar e que estás vivo à direita do Pai. E nesta hora eu Te recebo como meu Salvador e o meu Senhor. Eu renuncio a Satanás e seus demônios em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma.